Banca de estudo, aprovação. E aí galera, tudo bonzinho com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver o que são os conjuntos numéricos, né? Entender as diferenças entre os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, né? No final da aula eu vou trazer a resolução do exercício da aula anterior, que eu deixei para vocês sobre regra de 3 simples e composta. Vamos nessa? Um conjunto é a união de várias coisas, né? Ou objetos que possuem características semelhantes. Então, o agrupamento de números semelhantes entre si, né? Ou seja, que possuem características que os tornam comuns, resultam no chamado conjunto numérico. Esses conjuntos nasceram como resultado das necessidades humanas em determinado período histórico, para atender a diversas finalidades. A gente vai ver, por exemplo, que o conjunto dos números naturais possui características entre seus elementos que os diferem do conjunto dos números inteiros, por exemplo, ou do conjunto dos números irracionais. Então, de acordo com a necessidade de representar certas situações, o homem primitivo, né, ou seja, das primeiras sociedades primitivas, buscou símbolos capazes de satisfazer as suas necessidades. Os primeiros números a surgirem foram os naturais. Eles tinham o objetivo de representar quantidades. Representados geralmente pela letra N, maiúscula, os elementos do conjunto dos números naturais são números inteiros e positivos, ou seja, eles não possuem parte decimal, nem possuem aquele sinalzinho de menos, né, na frente do elemento. Então, como vocês podem ver aí, o conjunto dos números naturais, ele começa a partir do zero, né, e vai até o infinito, porque você sabe que os numerais não têm fim, né? Então, ele só abrange apenas valores positivos, né, inteiros, ou seja, sem parte decimal. Então, esses números que se seguem ao zero, né, 1, 2, 3, 4, 5 e por diante, são exemplos de elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais. Quando a gente fala em conjuntos, a gente também pode falar em subconjuntos. E os conjuntos numéricos eles vão apresentar alguns subconjuntos. No caso do conjunto dos números naturais, existe apenas um único subconjunto possível, que é o dos números naturais não nulos. O que isso significa? Significa dizer que este subconjunto é formado por elementos diferentes de zero. Ou seja, o zero ele não integra, ele não participa desse subconjunto específico dos números naturais. É representado geralmente por N maiúsculo, né, que representa os naturais, só que aí acompanhado do asterisco, né, que é como se fosse essa estrelinha, aí, logo após a letra N. Então, toda vez que vocês verem essa simbologia, significa dizer que o subconjunto não possui o elemento zero. Ou seja, ele só possui valores não nulos. E aí, no decorrer da história, o homem começou a lidar com o comércio e os cálculos passaram a exigir numerais que representassem situações de lucro e de prejuízo, né, de ganhos e perdas. Então, você deve imaginar que os numerais que passaram a representar o prejuízo foram os números negativos. Posteriormente, esses números, né, tanto negativos como positivos, passaram a ser chamados de números inteiros. E aí a gente já entra no nosso segundo conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros. Representado pela letra Z maiúscula, o conjunto dos inteiros é formado pela união do conjunto dos números naturais com os números negativos, né? Vocês viram agora há pouco que o conjunto dos naturais eles só pegam os valores inteiros positivos. Então, o conjunto dos inteiros vem aí para unir, né, para agregar tanto os números naturais, né, os elementos do conjunto dos naturais com os números negativos, que não fazem parte dele. E aí o conjunto dos inteiros nasce, né, com uma união desses dois tipos de elementos, positivos e negativos. Só que todos eles têm que ser obrigatoriamente inteiros. Daí o nome. Como você pode ver aí no exemplo que coloquei, né, essas reticências dentro do conjunto, tanto na esquerda como na direita, significa que os elementos do conjunto dos inteiros não têm fim, né? Porque os numerais são, eles não terminam, né? Eles são infinitos, tanto para um lado como para o outro, né? Tanto para valores positivos como para valores negativos. A gente pode torná-los tão grandes ou tão pequenos quanto quisermos. Então temos aí menos 5, menos 4, menos 3,
menos 2, menos 1 até chegar no zero. E a partir do zero a gente tem os números positivos, né, que já faziam parte do conjunto dos naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5 e por aí sucessivamente. Se a gente for representar na forma de diagrama, como está aí na ilustração, o conjunto dos números naturais ele está contido, né, dentro do conjunto dos inteiros, né? Ou seja, ele está incluso, ele está dentro do conjunto dos inteiros. Porque, como a gente viu, o conjunto dos números inteiros abarca, né, compreende tanto os valores naturais, né, tanto os elementos do conjunto naturais, né, que são valores inteiros positivos, como os valores negativos que não faziam parte deste primeiro conjunto. Então, o conjunto dos inteiros, né, por consequência, ele é maior do que o conjunto dos naturais, porque ele pega todos os elementos do conjunto dos naturais, mais os elementos negativos, né, que não faziam parte até então, né, desse conjunto. A gente viu no conjunto dos números naturais que podíamos ter apenas um único subconjunto possível. Já aqui, no caso do conjunto dos números inteiros, podemos ter até 5 subconjuntos, que são estes aí que estão exemplificados. O subconjunto dos inteiros positivos não nulos, dos inteiros negativos não nulos e o dos inteiros não nulos. Calma que eu vou explicar um por um para vocês entenderem melhor. Este primeiro subconjunto, né, representado por Z com o sinal de mais, é o subconjunto dos inteiros positivos. Como o próprio nome já sugere, ele é formado por elementos positivos, ou seja, sem o sinal de menos, né, inteiros. Ou seja, pega aí do elemento 0 na extremidade esquerda e vai indefinidamente, né, como você sabe, os numerais não têm fim. Então eu tenho aí os números 1, 2, 3, 4, 5 e daí por diante, né? São somente os valores inteiros positivos. Na segunda linha, nós temos o subconjunto dos inteiros positivos não nulos. Ele é bem semelhante ao subconjunto anterior, com a diferença de que agora o elemento 0 está de fora do subconjunto. Ele foi descartado. É isso que significa esse asterisco aí acompanhando a letra Z, né? Como mostrei no caso do subconjunto dos naturais, né? Onde tiver asterisco, significa dizer que o elemento 0 está de fora, ele não participa do subconjunto. Então essa é a única diferença deste para o subconjunto anterior. Neste, os elementos são inteiros positivos, porém carece de zero, né? O elemento 0 está em falta. Na terceira linha, a gente tem o subconjunto dos inteiros negativos. Como o próprio nome já diz, ele é formado por elementos que são negativos, cuja extremidade aí do lado direito é o zero, ou seja, o último elemento que compõe esse subconjunto é o zero, né? Do lado esquerdo, não tem nenhum valor extremo, nenhum elemento extremo, porque os numerais negativos também não possuem fim, né? A gente pode pegar valores negativos tão pequenos quanto a gente queira. No quarto subconjunto, né, que está representado aí pelo asterisco e pelo sinal de menos, a gente tem o subconjunto dos inteiros negativos não nulos. É semelhante ao subconjunto anterior, mais uma vez com a diferença do elemento 0, que agora não faz parte desse subconjunto. É o que sinaliza, né, a simbologia do asterisco, aí acompanhando a letra Z. Né? Ele é formado por elementos negativos, porém o 0 agora está de fora, ele não faz parte deste subconjunto. O último subconjunto aí é o dos inteiros não nulos. Né? Ele reúne tanto os elementos positivos como os negativos. Porém, o elemento 0 está de fora. Não é à toa que ele é representado pela simbologia do asterisco. Ele pega, né? Eu botei como exemplo, pegando a partir do menos 5 indo até o número 5 positivo. Mas o exemplo podia ser outro muito mais extenso do que esse, não importa. Como eu falei, os números não têm fim, nem para um lado nem para o outro. Se você reparar, o conjunto dos números naturais é idêntico a esse primeiro subconjunto, que é o dos inteiros positivos. Porque ele pega apenas os elementos positivos, né, começando do zero e indo indefinidamente. Ou seja, o conjunto dos naturais aí estaria representado pelo subconjunto dos inteiros positivos, que é esse primeiro subconjunto aí. O que prova que o conjunto dos inteiros é muito maior do que o conjunto dos naturais, né? Porque o conjunto dos naturais passa a significar apenas um subconjunto dentro do conjunto dos inteiros.
O surgimento do conjunto dos números racionais se deu da necessidade de demonstrar partes de um inteiro e as divisões que obtinham resultados decimais. Então, nesse novo conjunto que surge, o dos números racionais, nós vamos ter elementos que podem ser representados através de frações. São aqueles elementos que ou são decimais finitos ou são dízimas periódicas. O que são decimais finitos? São aqueles que possuem uma parte decimal que tem uma quantidade determinada de elementos. Pode ser 2 casas decimais, ou 3, ou 4, mas contanto que tenha uma quantidade de casas decimais definida. Já uma dízima periódica é aquele número que possui parte decimal e que ela não tem fim, porém ela se repete. Esses são aqueles valores decimais que ficam se repetindo infinitamente. O conjunto dos racionais é representado pela letra Q, maiúscula. Aí você pode perguntar, por que não pela inicial de racionais, que é R? Mas é porque a gente vai ver que R já é a simbologia que representa o conjunto dos reais, que é um conjunto que a gente vai ver mais à frente. Então, ficou a letra Q, que é de quociente. É do termo quociente. E por que esse termo? Porque quociente é o valor da divisão de um número pelo outro. Lembrando que os números racionais são aqueles números que podem ser representados em forma de fração. São aqueles valores que pode ter parte decimal ou não, mas no final das contas eles podem ser todos representados na forma de uma fração. Como alguns exemplos que eu coloquei aí, nesse exemplo aí de conjunto dos números racionais. Temos aí 1/2, 1 sobre 99, menos 1 sobre 7, 1/10, e por aí vai, porque também o conjunto dos racionais não tem fim. Eu só elenquei alguns exemplos. Então, o conjunto dos números racionais é formado por aqueles elementos que podem ser representados em forma de fração. Isso inclui os números inteiros, inclui os decimais finitos e inclui as dízimas periódicas. Os números inteiros são aqueles que a gente já vem vendo até esse momento, tanto no conjunto dos naturais como do próprio conjunto dos inteiros. Os decimais finitos, como falei, são aqueles que possuem uma quantidade específica de casas decimais, e as dízimas periódicas, que são aqueles números cuja parte decimal ela se repete infinitamente. Então, se você observar aí no diagrama, é como se o conjunto dos números racionais englobasse o conjunto dos inteiros, que por sua vez já engloba o conjunto dos naturais. Como se esses dois conjuntos estivessem contidos, e de fato estão contidos dentro do conjunto dos racionais. Ele é um conjunto muito maior do que o conjunto dos inteiros, assim como o conjunto dos inteiros é um conjunto muito maior do que o conjunto dos números naturais. Ou seja, ele pega todos os elementos contidos nesses dois conjuntos anteriores e agora passa a acrescentar valores decimais, que são eles decimais finitos ou as chamadas dízimas periódicas. Assim como o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais também possui 5 subconjuntos possíveis. São eles: os subconjuntos dos racionais positivos, dos racionais positivos não nulos, dos racionais negativos não nulos e o dos racionais não nulos. Calma que assim como no exemplo anterior, vou explicar cada um para vocês entenderem direitinho. O primeiro subconjunto, que é representado pela letra Q com o sinal de mais, ele é o subconjunto dos racionais positivos. Como o próprio nome já diz, ele é formado por elementos positivos, partindo do zero na extremidade esquerda, indo indefinidamente. Temos aí exemplos tanto de elementos inteiros como de elementos fracionários, ou seja, que vão resultar em números decimais. Temos aí os inteiros 1, 2 e 3, que eu coloquei como exemplos, e os fracionários 1/4, 1/3, 1/2, 3/2 e por aí vai. Fiz isso para deixar bem claro que o conjunto dos racionais ele engloba esses dois tipos de valores, tanto inteiros como números decimais, sejam eles decimais finitos ou dízimas periódicas. O segundo subconjunto ele é praticamente idêntico ao primeiro, com a ressalva de que, como ele tem o símbolo do asterisco, ele é o subconjunto dos racionais positivos não nulos. Ou seja, ele só admite elementos diferentes de zero. O elemento zero não faz parte deste subconjunto. E essa é a única diferença pelo subconjunto anterior. O terceiro subconjunto, que é o dos racionais negativos, como o próprio nome já afirma,
ele abrange apenas os elementos negativos, ou seja, com sinal de menos, cuja extremidade do lado direito é o símbolo zero, né, o elemento zero. Na extremidade esquerda, esse subconjunto não tem fim, né, porque valores negativos também podem ser tão pequenos quanto a gente queira. E aí coloquei exemplos, né, novamente, tanto de valores inteiros como de valores fracionários, né, decimais. O quarto subconjunto é o dos racionais negativos não nulos, que é praticamente idêntico ao subconjunto anterior, com a diferença de que agora não está incluso o elemento zero, né? Os elementos aí, eles são obrigatoriamente negativos, diferentes de zero. Então essa é a única diferença deste para o subconjunto anterior, né? Vocês podem observar a simbologia aí do asterisco que indica a ausência de zero. O último subconjunto é o dos racionais não nulos. Ele abrange tanto os valores positivos como os valores negativos, porém deixa o elemento zero de fora. Está aí representado pela letra Q com o símbolo do asterisco. E ele também não tem fim, né? Nem para o lado esquerdo nem para o lado direito, porque ele pode ser tão negativo quanto quisermos ou tão positivo quanto desejarmos, né? Devido aos avanços na geometria, foi preciso criar um novo conjunto numérico que contemplasse elementos que até então não eram contemplados no conjunto dos números racionais. E aí passou-se a pensar no conjunto dos números irracionais. São aqueles que não podem ser representados através de fração, porque eles não resultam nem num decimal finito, nem numa dízima periódica. Ele é representado basicamente por elementos cujas casas decimais não se repetem, não possuem um padrão de repetição, né? Não possuem um período para se repetir, diferente das dízimas periódicas que estão lá contempladas no conjunto dos números racionais. Então foi preciso criar essa nova classe de conjunto numérico para abarcar, por exemplo, o número π, que não sei se vocês já ouviram falar. Ele é muito usado para o cálculo tanto do diâmetro como da área de uma circunferência, né? Ou de um círculo. O número π que é aproximadamente 3,14, mas a gente vai ver que, na verdade, a quantidade de casas decimais do número π não tem fim. E essa parte decimal não se repete, né? Ela não possui um padrão, né? Os valores são, né, aparentemente aleatórios. Então, basicamente, é isso que define o conjunto dos números irracionais. São números que não podem ser representados através de fração, né, entre dois números inteiros, através de fração, porque não resultam nem num decimal finito, nem numa dízima periódica. Raízes que não são exatas também estão inclusas nesse meio, né, nesse conjunto dos números irracionais, como, por exemplo, raiz de 2, né, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5 e por aí vai. Representado pela letra I maiúscula, o conjunto dos números irracionais contempla todos os números que não pertencem ao conjunto dos racionais. Ou seja, diferente dos casos anteriores que a gente vem acompanhando, o conjunto dos irracionais ele não vai agrupar, ele não vai conter o conjunto dos racionais, porque eles tratam de elementos diferentes. Enquanto o conjunto dos racionais lida com números inteiros, decimais finitos e dízimas periódicas, o conjunto dos irracionais ele compreende apenas aqueles valores que não são dízimas periódicas, né? Aqueles valores onde não existe um padrão de repetição na parte decimal, como dei como exemplo o número π e as raízes que não são exatas. Então eles possuem elementos distintos, então um não vai estar incluso dentro do outro. E aí eu coloquei alguns exemplos, né? Como raiz quadrada de 5, menos raiz quadrada de 3, o número E, que vocês vão conhecê-lo mais para frente, não precisa se preocupar com ele agora, mas ele também é um exemplo de número irracional. O número π, o número φ, que também é outro que vocês vão ter contato só lá para frente no ensino médio, não se preocupem. Menos raiz cúbica de 2, raiz de 7 sobre 2 e por aí vai, que os exemplos também são infinitos. Como vocês podem ver no diagrama, o conjunto dos números irracionais ele não está incluso no conjunto dos racionais. Ele é um caso à parte, ele é um conjunto de fora, porque seus elementos
são distintos dos elementos contidos lá no conjunto dos racionais, né? Enquanto um trata de dízimas periódicas e décimais finitos, além de números inteiros, o conjunto dos irracionais não contempla nenhum desses tipos de elemento. Por isso que ele é um conjunto que fica fora do conjunto dos racionais, né? É um caso à parte. O conjunto dos números irracionais possui apenas dois subconjuntos possíveis, que são o dos irracionais positivos e dos irracionais negativos. Por que ele não possui 5 subconjuntos como os dois exemplos anteriores, né? Dos números inteiros e dos números racionais? Porque aqui a gente já não vai ter o elemento zero. Lembra que o zero ele faz parte do conjunto dos racionais. No caso do conjunto dos irracionais, o zero ele já está naturalmente de fora. E devido a esse fato, já exclui a possibilidade de outros 3 subconjuntos. Então ele fica só com esses dois, que é o dos irracionais positivos. Como o nome já fala, ele contempla apenas elementos positivos, né, maiores que zero. E o subconjunto dos irracionais negativos contempla elementos menores que zero, ou seja, valores negativos, com o sinal de menos. E aí eu botei diversos exemplos para vocês entenderem melhor quais são esses elementos que fazem parte, né, desse universo do conjunto dos irracionais. Mais uma vez enfatizando, ou um número é racional ou ele é irracional. Não tem como um mesmo elemento pertencer aos dois conjuntos simultaneamente. Ou ele pertence a um ou pertence a outro. Daí a gente tira algumas conclusões, como por exemplo, um número natural ele só pode ser racional. Assim como um número inteiro também só pode ser racional. Porque lembre que esses dois conjuntos numéricos, né, dos numerais naturais e dos numerais inteiros, eles estão contidos no conjunto dos números racionais. Então, um número, seja ele natural ou inteiro, ele só pode ser racional. Não tem como ele ser irracional. Os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Ele pode vir na forma de dízima não periódica ou de raiz não exata. Coloquei aí 2 exemplos claros, né? O primeiro é o número π e o segundo exemplo é a raiz quadrada de 2. Mas podia ser a raiz quadrada de 3, de 5, de 7 ou de qualquer outro que não fosse exato, que não desse uma conta exata, né? Você pode reparar que ambos os valores, né, em suas formas decimais, eles possuem infinitas casas decimais e esses números não se repetem com um certo padrão, né? Eles não têm um período para repetir. São valores aleatórios. Então, por isso que eles são classificados como números irracionais, pertencentes ao conjunto dos irracionais. Os conjuntos dos números racionais e irracionais não possuem nenhum elemento em comum. Portanto, viu-se necessário a criação de um conjunto que unisse esses dois conjuntos anteriores, né? Que englobasse esses dois conjuntos. Da reunião do conjunto dos números racionais com o dos números irracionais, a gente obtém o conjunto dos números reais. Representado pela letra R maiúscula, o conjunto dos números reais contempla todos os números citados anteriormente, ou seja, contempla todos os elementos de todos os conjuntos que a gente viu até agora, tanto dos racionais como dos irracionais. Então, ele é o universo maior, vamos dizer assim. Ele contempla tudo que a gente viu até esse momento. Seja ele um valor positivo ou negativo, seja ele inteiro ou um decimal finito, seja ele uma dízima periódica ou uma dízima não periódica. O conjunto dos reais vai englobar todos esses elementos, sem distinção. Repare no diagrama, né, que o conjunto maior, dentre todos eles, é o conjunto dos reais, porque ele engloba todos os anteriores, inclusive aqueles que não se misturavam nem por decreto, né, que eram dos racionais com os irracionais. Ele veio para reunir todos eles num único conjunto. E aí você tem vários exemplos que eu coloquei, como menos π, menos 3, menos raiz de 2, e os respectivos valores positivos, para mostrar que todos eles de fato estão inclusos nesse novo grupo, nesse novo conjunto, que é o conjunto dos números reais, representado pela letra R maiúscula. O conjunto dos números reais possui 5 subconjuntos possíveis, né? Que são eles: os subconjuntos dos reais positivos não nulos, dos reais negativos não nulos e o dos reais não nulos. O primeiro subconjunto
representado pela letra R mais o sinal de mais, ele contempla elementos positivos, né, começando do zero na extremidade esquerda e vai indefinidamente. O segundo subconjunto, que é o dos reais positivos não nulos, ele é praticamente idêntico ao anterior, com a diferença de que agora ele não contempla o elemento zero. O elemento zero fica de fora e você pode notar pela simbologia do asterisco. Aí, né, o R acompanhado do símbolo do asterisco com o sinal de mais. O terceiro subconjunto, que é o dos reais negativos, ele contempla apenas os elementos negativos e vai até o elemento zero, na sua extremidade direita. Ele não tem extremidade esquerda, né, porque são valores infinitos, né, você pode tornar tão pequeno quanto quiser. O quarto subconjunto é o dos reais negativos não nulos, né, praticamente idêntico ao subconjunto anterior, com a diferença de que agora está ausente o elemento zero, né, ele não faz parte. E o último subconjunto é o dos reais não nulos. Ele engloba, né, ele contempla tanto valores positivos como negativos, deixando de fora apenas o elemento zero. Ele é representado apenas pelo asterisco. A letra R mais o asterisco. Agora a gente dá uma pausa no assunto de conjuntos numéricos para ver a resolução do exercício anterior, sobre regra de 3 simples e composta. Vocês tentaram fazer aí em casa? Eu espero que tenham tentado, porque a gente só aprende fazendo, a gente só aprende tentando, né? Treinando, errando até acertar. Se vocês fizeram, vamos acompanhar agora a resolução para ver se acertaram. A primeira questão diz o seguinte: 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Lembrando sempre de fazer a tabelinha para corresponder os valores. Se eu tenho 4 marceneiros para 18 dias, quantos dias serão necessários se eu tiver 9 marceneiros? E aí a gente tem que sempre analisar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais entre si. Pense o seguinte: se eu aumentar o número de marceneiros trabalhando, eu vou precisar de um número maior ou menor de dias para terminar esse armário. Se eu aumento o número de marceneiros, a ideia é que eu precise de uma quantidade reduzida de dias, né? Que esse número de dias de trabalho caia. Então, são grandezas inversamente proporcionais, né? Quantidade de marceneiros e número de dias vão ser grandezas inversamente proporcionais. Na hora de armar o meio pelos extremos, né, para efetuar a conta, a gente inverte uma das colunas. É preferível, nesses casos, que a gente inverta a coluna onde está a incógnita x, que é o que a gente quer descobrir. Invertendo ela, fica x, né, acima do 18 e 4 acima do 9, o que corresponde à coluna dos marceneiros. Fazendo o meio pelos extremos, né, ou multiplicação cruzada, a gente tem 9 vezes x igual a 18 vezes 4. Lembrando que na hora de armar a conta é preferível colocar a coluna que contém a incógnita sempre no início, né, do lado esquerdo, como eu fiz aí, na hora de armar o meio pelos extremos. Procedendo com a conta, a gente tem que 9x é igual a 72, que é o produto de 18 vezes 4. Isolando o x de um lado da igualdade, o 9 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. A gente vai ter x igual a 72 dividido por 9, que se você fizer a continha direito aí em casa, você vai ver que o resultado dá 8. Então, a quantidade de dias necessárias para realizar a construção do armário será de 8 dias, né, com 9 marceneiros. Segunda questão. Num acampamento avançado, 30 soldados dispõem de víveres para 60 dias. Se mais 90 soldados chegam ao acampamento, então, por quanto tempo o acampamento estará abastecido? Aí a gente monta a tabelinha e mais uma vez a gente tem que analisar se as grandezas envolvidas na questão são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Pensa o seguinte: se eu tenho uma quantidade de soldados, que nesse caso aí a princípio era de 30, eles tinham víveres para 60 dias. Se eu aumento a quantidade de soldados, eles vão permanecer por mais dias ou menos dias abastecidos. É claro que se eu tiver um número maior de gente,
a quantidade de dias de abastecimento irá ser reduzida, né? Quanto maior a quantidade de soldados, menor o tempo de abastecimento que eles vão ter. Então, essas grandezas serão inversamente proporcionais. Quando aumenta uma, eu diminuo a outra, né? E vice-versa. Então, na hora de montar a regra de 3, né, a continha é meio pelos extremos, como no caso anterior, a gente precisa inverter uma das colunas. Eu geralmente inverto a coluna da incógnita. Né? Eu coloquei aí na frente a coluna da incógnita, né, o x acima do 60, já invertida, e do outro lado, né, o 30 sobre 120. Né? 120 que é o resultado da soma de 30, que era a quantidade de soldados que já existia, mais os 90 soldados que chegaram depois ao acampamento. Você tem que entender o enunciado da questão. O segundo dado não era 90, e sim 30 mais 90, porque eram os 30 que já existiam, e chegou mais 90, totalizando 120 soldados. Aí a gente faz meio pelos extremos, né? Ou multiplicação cruzada, como queiram chamar. E aí fica 120 vezes x igual a 60 vezes 30. 120x é igual, nesse caso, a 1.800, que é o resultado da multiplicação de 60 por 30. Tente fazer sozinho você em casa, para ver se o seu resultado bate com o meu. 60 vezes 30 tem que dar 1.800. Isolando o x de um lado da igualdade, o 120 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter x igual a 1.800 dividido por 120. Você pode cortar um zero do numerador com o zero do denominador. A conta ficaria 180 sobre 12. Já facilita a vida da gente. Aí, procedendo normalmente com a divisão, você vai chegar no resultado de 15 dias. Então, se antes existiam víveres para 60 dias de abastecimento, com 30 soldados, agora que tem 120, a gente só vai ter apenas 15 dias de abastecimento. Ou seja, o número de abastecimento, de dias abastecidos, caiu bastante devido a um aumento muito grande no número de soldados. Terceira questão. Uma família composta de 6 pessoas consome, em 2 dias, 3 kg de pão. Quantos quilos serão necessários para alimentá-los durante 5 dias, estando ausentes 2 pessoas? Esse agora é um caso de regra de 3 composta. A gente não tem mais 3 dados para descobrir um quarto. A gente agora tem 1, 2, 3, 4, 5 dados para descobrir um sexto dado. É uma regra de 3 composta, diferente das duas questões anteriores, que envolviam regra de 3 simples. Então é o seguinte. Temos a primeira relação, que é 6 pessoas para 2 dias com 3 kg de pão. Né? São dados da questão. A segunda relação agora é 6 menos 2, né? Ou seja, 4 pessoas para um número de 5 dias e x quilos de pão, que é o que a gente quer descobrir. Como vocês podem ver no enunciado da questão, agora estão ausentes 2 pessoas, por isso foi preciso fazer essa subtração na primeira coluna. 6 menos 2, que agora estamos trabalhando com 4 pessoas para 5 dias e, a partir de então, descobrir o valor para x, a quantidade de quilos de pão necessárias nesse momento. É preciso analisar se as grandezas número de pessoas e número de dias são diretamente ou inversamente proporcional à grandeza quantidade de pão, né, ou quilos de pão, que é a grandeza onde se encontra a incógnita que a gente quer descobrir, né, o x. Então a gente tem que avaliar sempre com relação à grandeza da incógnita. Se eu tenho um número menor de pessoas, a quantidade de pão a ser consumida será maior ou menor? Obviamente, se eu tenho um número menor de pessoas, a quantidade de pão a ser consumida é menor. Já se a gente for analisar o número de dias com a quantidade de pão, se eu tenho um número maior de dias, a quantidade de pão a ser consumida também é maior. Ou seja, se eu aumento um, eu também vou estar aumentando o outro. Então, em ambos os casos aí, tratam-se todas grandezas proporcionalmente diretas, ou diretamente proporcionais, né, à grandeza da incógnita x, que é a quantidade de pão. Então, nesse caso aí, a gente não vai precisar inverter nenhuma coluna, porque como todas as grandezas são entre si diretamente proporcionais, a gente trabalha com elas da forma que elas estão dispostas aí nas colunas. A gente não vai inverter nenhuma delas. Só que aí, como eu disse a vocês, na hora de armar a continha é preferível
colocar logo do lado esquerdo a coluna que possui a incógnita x. Aí você coloca 3 sobre x igual a 6 sobre 4, né, que é a razão da primeira coluna, vezes 2 sobre 5, que é a razão da segunda coluna. Lembre-se que agora a gente está tratando de multiplicação de frações, porque estamos lidando com regra de 3 composta. Aí você procede com a multiplicação das frações da forma que achar melhor. Eu escolhi simplificar a fração 6 sobre 4, né? Dividir em cima e embaixo por 2, e aí fica 3 meios, né? 3 sobre 2. Simplifiquei só para facilitar a vida, mas não era obrigatório. Você faz da forma que achar melhor. Por que eu fiz isso? Porque aí, ó, nessa segunda parte, eu posso cortar o 2 de 2 quintos com o 2 de 3 meios. Posso cortar o 2 de cima com o 2 de baixo. E o resultado fica apenas 3 sobre 5. Agora eu tenho 3 sobre x igual a 3 sobre 5, né? Ou 3 quintos. Fazendo meio pelos extremos, ou multiplicação cruzada, eu vou ter x vezes 3, né? Que dá 3x, igual a 3 vezes 5, né? Que dá 15. Isolando x de um lado da igualdade, o 3 que estava multiplicando x passa para o outro lado dividindo 15. E a gente vai ter x igual a 15 dividido por 3, que vai me dar como resultado 5 kg de pão. Esse é o valor necessário de pão, de quantidade de quilos de pão necessária para alimentar agora 4 pessoas durante 5 dias. Quarta e última questão. Na construção de uma escola foram gastos 15 caminhões de 4 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões de 6 metros cúbicos de areia seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Voltamos aí para mais um caso de regra de 3 simples, né? Temos duas colunas, uma é a quantidade de caminhões, a outra é a quantidade de metros cúbicos de areia. O valor que a gente quer descobrir, a incógnita que a gente quer descobrir é a quantidade de caminhões necessária para 6 metros cúbicos de areia por caminhão, não é isso? Para realizar o mesmo serviço. Aí a gente sempre analisa as grandezas, né? Se agora eu tenho uma quantidade maior de metros cúbicos por caminhão, eu vou precisar de mais caminhões ou menos caminhões para fazer o mesmo trabalho. Se eu aumento a capacidade de areia em cada caminhão, eu vou precisar de um número menor de caminhões no final para executar o mesmo serviço. Se eu aumento a capacidade de 4 para 6 metros cúbicos, eu não vou mais precisar de 15 caminhões. Agora eu vou precisar de um número menor de caminhões, porque eles vão estar carregando um volume maior de areia. Então aí a gente tem grandezas inversamente proporcionais, porque enquanto eu aumento uma, eu diminuo a outra e vice-versa. Então, nesse caso, a gente vai precisar inverter uma das colunas. A gente pode inverter em qualquer uma dessas duas colunas, mas eu sempre aconselho a inverter, nesses casos, a da incógnita x. Onde ficaria 15 sobre x, fica x sobre 15, né, na hora de armar a conta. Então, procedendo aí com meio pelos extremos, ou fazendo multiplicação cruzada, é a mesma coisa. A gente vai ter de um lado da igualdade 6 vezes x e do outro lado 15 vezes 4. 6x é igual a 60, que é o resultado de 15 vezes 4. Se você fizer a continha aí no seu caderno, você vai ver que o resultado é esse. Treinem, façam por conta própria para exercitar a questão da multiplicação. Se eu tenho 6x igual a 60, eu preciso agora isolar x. O 6 que estava multiplicando x, passa para o outro lado da igualdade, dividindo 60. E aí eu vou ter x igual a 60 dividido por 6, que me dá um resultado de 10 caminhões. Ou seja, se eu aumentei a capacidade de carregamento de 4 metros cúbicos para 6 metros cúbicos, não vou precisar mais de 15 caminhões, e sim agora só de 10. Porque enquanto eu aumentei um, eu diminui o outro. Isso é basicamente o que significa grandezas inversamente proporcionais. Agora é hora de vocês aí exercitarem por conta própria. Estou deixando aí duas questõezinhas para vocês trabalharem, que é o seguinte: eu dou um certo conjunto de elementos para vocês analisarem e dizer em quais subconjuntos aí dentre as alternativas esses elementos aí poderiam fazer parte, né? Aqui subconjuntos eles correspondem. Na primeira questão há duas respostas corretas, não é apenas uma, você tem que achar quais são os dois subconjuntos em que esses elementos aí 3, menos 3, 5 e 12 quintos fazem parte,
ou podem fazer parte. E na segunda questão, eu não digo a quantidade de resposta certa. Pode ter uma ou pode ter mais de uma. Vocês que têm que analisar cada alternativa. E aí eu tenho os elementos raiz quadrada de 3, π, 1/8 e raiz de 6 sobre 3. Aí vocês têm que ver qual ou quais subconjuntos aí dentre as alternativas esses elementos podem fazer parte. Beleza? Tentem em casa. Semana que vem eu trago a resolução dessas questões. E aí vocês treinam, porque é treinando que a gente aprende, é errando que a gente acerta. E aí depois a gente corrige direitinho. E por enquanto é só. Um abraço para todo mundo. Bons estudos e até semana que vem. Tchau, tchau. Na banca de estudo, aprovação.